Olá, amigos. Começa agora mais um Fala Vereador. Este programa é um espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e falarem sobre os principais assuntos da cidade. E no programa de hoje participa conosco a vereadora Cristiane Stuart, do PSC. Olá, vereadora, tudo bem? Como que a senhora está? Tudo bem, graças a Deus. Vereadora, intenso trabalho, como é que a senhora está avaliando esse período, né? A gente já passou aí 2 quadrimestres, né, entrando para o último quadrimestre do ano. Como é que está o trabalho aqui na Câmara de Vereadores, a intensidade do trabalho, a dinâmica, a senhora já se adaptou, como é que está o relacionamento, todo esse processo, vereadora? Bom, esse quadrimestre, esses 2 quadrimestres, na verdade, está bem intenso. Eu digo que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Porque eu acabei assumindo muita coisa, né? Mas eu acho que eu já assumi de propósito mesmo, porque a gente só aprende fazendo. Então, eu acabei assumindo muitas relatorias, até a própria relatoria da CPI, para que eu pudesse aprender no primeiro ano, para que os outros eu tirasse de letra. Vereadora, a senhora assumiu então a relatoria da CPI das máscaras, mas a senhora já trabalha em 3 relatorias de comissões permanentes aqui da Câmara de Vereadores, depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero perguntar como é que foi o processo e o fator que pesou, né, além do ajuste político, quais outros fatores pesaram para que a senhora também assumisse a relatoria da CPI das máscaras? Então, no processo de escolha ali, eu já faço parte naturalmente, né? Porque a cada partido que tem 2 vereadores, um faria parte da CPI. No caso do meu partido, o outro é o Marcelo Werner, não daria para ser ele, tem que ser eu, né? Então, O presidente da casa não pode. Eu já não tenho opção, tinha que ser eu mesmo. A questão de ser relatora, eu penso que a escolha para que eu fosse relatora foi já o fato de eu ser relatora de outras comissões, né? Então, eles entenderam que eu tenho um pouquinho mais de experiência para poder assumir também a relatoria ali da CPI. E como é que a senhora acha que vai lidar com esse acúmulo de responsabilidades, né, esse protagonismo também, porque são várias funções dentro da Câmara de Vereadores que andam de forma conjunta com o trabalho parlamentar do seu gabinete. Como que a senhora vai absorver todo esse serviço e poder apresentar um resultado eficiente, um resultado seguro na apreciação? Tem que trabalhar um pouco mais, com toda certeza. Eu já tinha bastante trabalho. Agora, esse feriado, por exemplo, eu passei o feriado inteiro debruçada, estudando a questão da CPI, porque é uma coisa que eu penso que se a gente pega para fazer bem feito, né, e independente de ser base ou oposição, eu acho que a gente está ali para servir a população. Essa é a minha função dentro da CPI. E penso que é a função de todos mesmo, né, tanto do pessoal que se diz oposição, quanto da base do governo. Então, assim, trabalha um pouco mais? Trabalha, mas se aprende também, né? Eu tenho aprendido muito com tudo que eu peguei até agora, e a CPI é só mais um desafio. A gente sempre consegue tudo que a gente quer. Isso eu aprendi muito na minha vida. Se eu quero aquilo, eu vou dar conta de fazer. Nem que eu me vire nos 30. Às vezes a gente tem que deixar alguma coisa de lado. Nesse momento eu tenho que deixar um pouco a minha casa, minha vida particular de lado, para poder me debruçar um pouco no que eu quero. Quando a gente tem um objetivo, a gente tem que se dedicar para poder fazer dele o melhor possível. Qual a sua expectativa, vereadora, para a CPI das máscaras? Até porque há um descontentamento da oposição que ficou fora dos principais cargos da CPI, mas e também haverá diversas ações, diversos pedidos para ouvir testemunhas, ouvir agentes públicos. Qual a sua expectativa para todo esse processo que vem pela frente? Quanto ao descontentamento de quem ficou fora ali da relatoria e da presidência, a relatoria e a presidência são escolhidas no voto, né? E nós vivemos uma democracia, pelo menos ainda, né? Creio eu. E
no voto foi escolhido quem vai ser o presidente, quem é o primeiro secretário, quem é o relator. Não se discute, né? Como foram eleitos os vereadores também no voto, e a gente também não discute, né? Eu penso que o objetivo da CPI é apurar os fatos, não é dizer que esse é culpado ou aquele, porque quem faz isso é a justiça, não somos nós. Então, quando foi aberto a CPI, inclusive eu fui uma das que assinou para que fosse aberta a CPI. Penso que se tiver alguma coisa errada tem que ser apurada mesmo. Foi com o objetivo de que, se está errado, se manda para o Ministério Público e ele vai apurar. Se está certo, acaba por ali e não se discute mais, né? E eu acho que isso tem que ser feito independente de oposição à situação. Eu sempre digo que quando a gente está num governo, ou aqui dentro da Câmara, a gente deixa de ser partido. Eu fui eleita pelo povo para trabalhar para o povo. Eu não fui eleita pelo partido para trabalhar para o partido. Eu não fui, tu és base do governo, tu vai trabalhar para o governo. Não. Eu fui eleita pelo povo para trabalhar pelo povo. E quem me conhece sabe que eu vou trabalhar da maneira correta. Então, assim, o descontentamento de alguns é porque, de repente, serve de palanque e eu não vejo a necessidade de fazer de um trabalho um palanque político. A política se faz trabalhando de outra forma. Vereadora, a senhora também é a relatora da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final aqui da Câmara de Vereadores. Quais os efeitos dessa atribuição? Porque essa é a principal comissão, ela é tudo, toda a matéria legislativa e também do Executivo passa por essa comissão. Então a carga de trabalho acaba sendo um pouco maior, ocupando essa relatoria, vereadora. Mas ela tem efeitos. Quais são os efeitos na sua legislatura? Essa relatoria é a mais trabalhada, tá? Ela tem um lado bom, que de tudo tu tem que aprender um pouco, né? Porque eu sempre trabalhei com social, sempre. Mas ali chega projetos sobre o porto, da saúde, da educação, da cultura. Então, eu sou obrigada a ler o projeto, estudar o projeto e, de alguma forma, eu aprendo. Mas daí tem o viés político, né? E a gente não consegue contentar todo mundo. E desde o começo, quando eu assumia a relatoria, eu sempre deixei claro que antes eu queria um parecer da Procuradoria, mesmo sendo um parecer opinativo só, para que fizesse as coisas de forma correta, justa, não política, de forma correta e justa. Eu posso te dizer que o trabalho é grande? Mas a minha visão de governo mudou muito com essa relatoria. Eu aprendi muito. Então, assim, eu não me arrependo, não. Se tivesse que pegar de novo, pegaria de novo, mesmo com a grande demanda de trabalho. A senhora vem de quantos anos de experiência no Poder Executivo entre os vários cargos que a senhora atuou lá? Eu entrei em 2005 como estagiária na assistência social. E depois eu me efetivei em 2009 e aí ficou até hoje. Entrar na Câmara de Vereadores. Ainda estou no Executivo também. Sim, ainda atua. Vereadora, mas a senhora sentiu a diferença, né? Porque é a primeira experiência aqui, são os primeiros 8 meses completos aqui. A senhora sentiu a diferença na dinâmica de trabalho e na dinâmica política de uma casa para outra? A diferença é grande. Eu gosto muito do Executivo. Na verdade, eu gosto de executar. Parece que eu me sinto mais útil, assim. Eu estou lá próxima, eu consigo sentir que eu estou servindo de alguma forma, sabe? Servindo a comunidade, servindo... Eu me sinto mais útil. Eu gosto de botar a mão na massa, né? O Legislativo, ele é mais... Vamos dizer que ele é mais político. É diferente. Eu acho que eu ainda estou tentando me adaptar
a esse mundo aqui. Posso te dizer que eu não gosto? Não. Eu gosto do trabalho daqui. Mas eu gosto de botar a mão na massa, tanto que eu tinha me afastado do executivo, né? Eu tinha pedido licença sem vencimento e eu retornei para poder fazer isso novamente. E agora eu tive que me licenciar de novo para poder, por conta dos trabalhos da CPI, porque senão eu não ia conseguir, eu sou uma só, né? Não dou conta de tudo. Mas assim que esse processo de CPI acabar, eu retorno para o executivo para poder ter o gostinho de saber que eu estou executando, né? E às vezes, assim, eu aprendi que de repente eu posso ver as demandas que chegam, às vezes, do executivo para cá, ou mesmo dos outros vereadores, e de alguma forma eu posso executar. Então, até que me ajuda na questão de trabalhar nas duas áreas. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, vereadora. Na volta, a gente fala sobre seus projetos e requerimentos. Voltamos em seguida. Até já. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco a vereadora do PSC, Cristiane Stuart. Bom, vereadora, entre os seus projetos de lei, a senhora tem vários já tramitando na casa, né? Alguns estão ainda em construção, outros já foram encaminhados, até já passaram por alguma apreciação no plenário. Mas o número 163 de 2021, queria que a senhora comentasse um pouquinho como é que está, porque ele proíbe as instituições financeiras de orientar e celebrar contrato de empréstimo financeiro com aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica, mensagem de texto ou áudio no âmbito do município de Itajaí. A senhora tem acompanhado como está a situação em Itajaí? O que a senhora tem ouvido da comunidade? Bom, um dos trabalhos que eu sempre realizei dentro do Executivo, ou que eu realizo nos últimos anos, é o trabalho com os idosos. Nós trabalhávamos em torno de mais ou menos 2.000 idosos. E uma das coisas que eles sempre relatavam é que eles estavam endividados por conta de empréstimos. Que o banco liga, oferece, né, e parece uma coisa muito vantajosa para eles, quando eles recebem essa ligação. Eles acabam fazendo o empréstimo, só que o problema é que esse empréstimo é descontado mensalmente. E o idoso precisa comer, muitas vezes pagar aluguel, né? E luz, água, conta normal. Então, assim, a ideia é que quando o idoso precisar de dinheiro, ele vai até o banco e pede. E não a instituição ligue para o idoso, quando liga, né? Porque tem situações que eles nem ligam e fazem o empréstimo sem ninguém nem dar o ok, né? Quando vê o idoso, às vezes eles ligam, Cris, tem um dinheiro na minha conta, eu não sei do que é. Aí eu tenho que orientar, vai ao banco e diz que esse dinheiro você não pediu, devolve, não tem nada assinado. Quando o banco é daqui também, porque muitas vezes o banco nem é daqui. E eu acho que muitas instituições acabam se aproveitando do fato de ser idoso, de ser uma pessoa um pouco mais fragilizada para poder oferecer esse tipo de empréstimo, sabe? E o idoso, ele também, assim, além da instituição, tem a questão também, assim, os netos, filho, sabe? Então, a instituição liga, oferece, eu vou pegar esse dinheiro porque eu vou dar para o meu neto. Quando a coisa vem para a gente, parece que se torna muito mais fácil, sabe? Então, tu acaba fazendo. Então, a partir do momento que a instituição fica proibida de ligar para o idoso e de oferecer empréstimo, de ir até o idoso só vai fazer empréstimo quando ele for até a instituição. Aí é interesse dele. Iniciativa dele. Vereadora, a senhora tem já conversado até com a Procuradoria da Casa e acompanhado por meio da comissão, que a senhora é relatora, da viabilidade do trâmite e dos efeitos de um projeto desse, se aprovado aqui no município? Sim. Sim, eu acho que não deixo muita gente contente, mas o meu objetivo realmente é com o idoso, que é com quem eu tenho compromisso. Ele poderia ter validade apenas no âmbito do município, pelo menos para ajudar o idoso que se endividar a requerer
alguma coisa a usar lá na frente para poder questionar na justiça algum outro empréstimo que não foi bem contratado, né? Não foi contratado com transparência, com todo o esclarecimento? Com certeza, isso mesmo. Um outro projeto, vereadora, o 156 de 2021, inclui no calendário de eventos aqui de Itajaí a Semana Municipal para a Conscientização e Apoio dos Portadores da Doença de Alzheimer. Está faltando alguma atenção e políticas públicas para os cidadãos com Alzheimer? A secretaria que eu trabalhava também, a gente trabalhava muito com deficiente, além do idoso, a questão do deficiente. No meio do idoso, a gente tem muitos idosos com Alzheimer. E o que o município tem hoje para quem tem Alzheimer? Qual é a política pública que é oferecida? E para a família dessas pessoas? Porque quando tu tem tanto um deficiente quanto um idoso, seja com Alzheimer ou com qualquer outra doença que impossibilite essa pessoa de ficar sozinha, consequentemente, tu estás fazendo com que outra pessoa esteja disponível àquela ali, né? Impossibilitando ela de trabalhar, impossibilitando de trazer recurso para dentro de casa. Então, assim, o que eu queria realmente é, com esse projeto, fazer com que as pessoas tivessem consciência de que tu ter um idoso ou um deficiente dentro de casa, tu usa uma outra pessoa. O município precisa oferecer alguma coisa para essa pessoa que tem Alzheimer. Precisa ter política pública para quem tem Alzheimer. Porque vai atingir quem está cuidando dessa pessoa. Sabe, a gente tem muitos casos assim, ó, que a gente chega e a pessoa não tem o que comer porque é filho e não pode trabalhar porque tem que cuidar da mãe. Porque não dá para deixar sozinho e não tem onde colocar. Então, ou come ou deixa em casa sozinho, sabe? Ou paga o aluguel, ou deixa ali abandonado, ou coloca num asilo. Então, assim, eu penso que a gente tem que se colocar. Eu não tenho ninguém com esse problema na minha família, mas se eu tivesse, o que eu gostaria que o município oferecesse? Qual a política pública que deveria ter? Então, a ideia desse projeto é conscientizar o poder público do que está faltando, do que precisa oferecer. Com uma semana aumentariam-se os debates, conferências, algumas ações que poderiam abrir um pouco e chamar também a população, familiares, né, que passam por essa situação na família. Isso a gente precisa colocar em pauta mesmo para poder discutir, porque se a gente não coloca em pauta o problema, parece que não existe o problema, né? E o problema existe, está ali, tem que ser discutido e resolvido. Vereadora, uma homenagem até também tem relação até com a pessoa idosa, a homenagem que a Câmara prestou ao centro, na verdade a homenagem à Hilda da Silva Moleri, né, que a senhora conviveu tanto, e o Centro de Arte e Lazer do bairro São João agora tem um nome em homenagem a essa figura pública de Itajaí. A dona Hilda, eu tenho uma história com ela, né, de vida. A dona Hilda me viu nascer, então eu aprendi a cozinhar com a dona Hilda. Eu fiz curso quando eu tinha 10 anos. Eu aprendi muita coisa com a dona Hilda. A dona Hilda é mais uma mãezona do que qualquer outra coisa. Então, foi alguém que fez parte da minha história, alguém que eu amo muito. Alguém que sempre teve uma palavra de apoio quando a gente precisava. Alguém que nunca teve preguiça, que se dedicou ao serviço público, que se dedicou ao outro. E eu penso que alguma forma que eu tinha de homenagear ela, de poder agradecer ela, né? Apesar de eu já ter agradecido muito em vida, mas uma forma que eu tive de agradecer ela por tudo que ela fez para mim e para a população de Itajaí, seria dar o nome do Centro de Arte e Lazer, que sempre foi ela que esteve à frente. Então, nada mais justo que o nome fosse dela, né? Foi uma liderança por muito tempo, né, na 43 área social, anos né? de dedicação. Ela, assim, quem teve o prazer de conviver com a dona Hilda não tinha como não se apaixonar. Ela se entregava, assim, de coração, ela ia com dor trabalhar, mas aquilo ali era a vida dela, sabe? É muito bom quando tu vê alguém que trabalha com amor, assim, que está ali
porque gosta daquilo, sabe? Não trabalha pelo salário no final do mês. A Dona Hilda era um exemplo de tudo, de mulher, de ser humano, de funcionária pública. Dona Hilda é maravilhosa. Ainda não faz um ano do seu falecimento. Não, ela faleceu em abril. Em abril. Bom, a homenagem está aí e vai ser sempre lembrada agora em todas as atividades, projetos que envolverem o Centro de Arte e Lazer do bairro São João. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já nós voltamos para encerrar essa entrevista com a vereadora Cristiane Stuart do PSC. Até mais. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco a vereadora do PSC, Cristiane Stuart. Bom, vereadora, outro projeto de sua autoria é o 130 de 2021 e ele dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de pulseiras de identificação para crianças nos eventos realizados aqui no município. Como surgiu essa ideia e ela é viável aqui no município de Itajaí? E, inclusive, o Legislativo pode propor uma lei nesse sentido? Bom, o objetivo dessa lei é por conta das crianças que acabam se perdendo, né? Quando eu era pequena, eu já me perdi. E quando uma criança se perde, é desesperador, assim, a gente querer saber onde é que está o pai, a mãe e não achar. E na cabeça da criança parece que todo mundo conhece o pai e a mãe dela. Então ela sai perguntando para todo mundo. Só que é só uma criança, né? Então eu penso que se num descuido corre o risco do pai e da mãe perder um filho num evento, a ideia é que tivesse mesmo uma forma de identificar e essa criança não tivesse que passar por esse constrangimento, vamos dizer assim, né? Facilitaria, né, também, porque os eventos que dão grandes multidões aqui no município de Itajaí, né, a gente tem, além das festas já do município, outros eventos que Itajaí acaba recebendo. As famílias vão com as crianças e às vezes até com mais de uma. Então, se uma acaba correndo e se perdendo no meio da multidão, uma identificação já ajudaria. Mas daí haveria o município implantar algum ponto de localização para a criança se apresentar para a guarda municipal, para a polícia? Como é que poderia ser efetivo? O correto seria a pessoa que visse que a criança está perdida, encaminhasse para a guarda, né, ou para a polícia militar para poder encontrar os pais. Porque ali vai ter o nome dos pais, telefone, o nome da criança. A ideia é essa mesmo. Vereadora, a senhora, além de ser relatora em 3 comissões permanentes da CPI, vice-presidente da Comissão de Cultura e Turismo, a senhora também é a procuradora adjunta especial da mulher aqui da Câmara de Vereadores de Itajaí. Como é que foi o trabalho no mês do Agosto Lilás, que é um mês de combate à violência? Também a casa acabou resultando em reunião, a senhora com a vereadora Ana Carolina, com entidades, conselhos, ouviram a rede de apoio e atenção e proporam uma casa de apoio aqui na Câmara. Mas como é que a senhora avalia esse trabalho? Uma das minhas bandeiras sempre foi a questão da violência contra a mulher. Né? Além do idoso, da criança, do deficiente, que são coisas que eu sempre trabalhei, a violência contra a mulher é uma coisa minha, que eu defendo mesmo. Eu, Cris, né? Não só eu, pessoa pública. E a gente levantou essa situação aqui de fazer esse espaço aqui na casa, né? Para atender as mulheres vítimas de violência, por conta de uma reunião que nós tivemos com as instituições, com algumas entidades, e eles colocaram essa necessidade, que hoje a mulher que é vítima de violência, ela acaba sofrendo violência dentro do serviço público também, porque ela vai lá na delegacia, a delegacia faz a parte dela, mas não orienta qual é o próximo passo. E daí ela começa a andar em círculo e não chega a lugar nenhum. Então, assim, o que a gente queria é um lugar onde essa mulher tivesse orientação e encaminhamento, sabe, de forma correta. Porque uma pessoa que sofre violência, ela já está psicologicamente afetada. Não dá para a gente deixar ela sofrer uma dupla violência. O agravamento, né?
E acaba sendo, né? Quando tu joga uma pessoa de um lado para o outro, uma pessoa que está desorientada, uma hora ela desiste, ela vai dizer assim, ou não, ela desacredita. Para que eu vou continuar? Eles me mandaram ir para lá, mas lá não faz isso. E lá me mandaram para lá. Então, assim, o que a gente queria, o que a gente solicitou aqui, que a Procuradoria solicitou para o presidente Marcelo Werner, é que a gente pudesse ter um espaço onde essas mulheres pudessem ser orientadas e encaminhadas de uma forma correta, né? Inclusive na questão do trabalho, né? Do mercado de trabalho, voltou agora aqui para o balcão da cidadania, o mercado de trabalho, porque uma das dependências da mulher vítima de violência, que ela se submete à violência, é a questão financeira, né? E agora retornou a ideia do programa aqui do Espaço para a Mulher Vítima de Violência seria esse mesmo, para orientar as mulheres e encaminhar para o local correto, para que ela não tivesse esse agravamento. E talvez nos próximos meses deverão vir novas campanhas até para poder divulgar o serviço oferecido pela Câmara e incentivar que as mulheres também procurem a Câmara de Vereadores e não só a lista de canais ali de denúncias que nós temos já no setor público em todo o país e no estado de Santa Catarina. Santa Catarina tem também um suporte a oferecer, mas o que faltou, pelo que a gente percebe, é essa ligação entre esses grupos, né? É que eu acho que tudo fica muito no papel, sabe? A eficácia mesmo desses serviços públicos não são tão boas quanto são bonitas, assim, na letra dela no papel, né? Eu penso que as coisas têm que ser mais práticas, né? E a gente precisa de resultado. Qual é o trabalho que vinha sendo feito para as mulheres que são vítimas de violência? Nós temos 20 mulheres que foram mortas esse ano por algum marido, algum namorado desorientado, porque, né, só pode, aqui em Santa Catarina. Então, assim, a gente precisa deixar chegar nesse ponto, a mulher precisa se submeter a isso. Como que a gente consegue fazer política pública? Que política pública que a gente consegue oferecer para poder tirar a mulher dessa situação? A ideia é que essa mulher não chegue a vias de fato, que ela possa buscar socorro antes. Mas esse socorro tem que existir, sabe? Então, tanto a Câmara, quanto eu vi agora que a FEAP também está oferecendo um trabalho para mulheres vítimas de violência, inclusive defesa pessoal, que eu achei muito interessante. A Secretaria de Promoção da Cidadania também fez um projeto para atender mulheres vítimas de violência, inclusive trabalhar a questão psicológica da mulher e, além da questão psicológica, também a capacitação e o encaminhamento para o mercado de trabalho. É isso que o município precisa, é isso que eu falei para ti ainda há pouco no outro bloco, que a gente precisa instigar, falar do problema para que tenha política pública, para que o município crie política pública para aquela classe ali que está necessitando naquele momento. E tudo que a gente está vendo é falar, a gente escuta todo dia, mulher foi vítima de violência por parte do marido, a mulher foi morta pelo marido, mas e se faz o quê? Se fala e se faz o quê? E a senhora tem 2 requerimentos nesse sentido, né? O 124 e 172 de 2021. Um pede informações a respeito até de que forma são organizados esses dados, né? Da onde que a gente pode buscar quantas mulheres sofreram violência, quantas buscaram, quantas ainda não procuraram ajuda e também se há alguma política de empregabilidade e renda para elas, né? Porque senão a vulnerabilidade fica cada vez maior. Eu fiz uma visita à Rede Catarina da Polícia Militar e os números que eles me passaram, achei assim, meu Deus, assim, horríveis. Esse ano, só desse ano, eles acompanham 400 medidas protetivas, 400 mulheres que têm medida protetiva, só as que têm medida protetiva. Então, são 400 mulheres que sofreram violência, fora as que não fizeram denúncia. Essas 400 mulheres que sofreram essa medida protetiva, estão com medida protetiva, elas precisam ter um suporte. Então, assim,
Quais são os dados que o município tem quanto a isso? Quantas mulheres que não chegaram a denunciar, mas sofreram a violência? E não só a violência física. Quantas mulheres sofrem violência psicológica, violência moral, patrimonial, sexual? O que é violência, além da violência física, que a mulher não sabe? Porque nós somos educadas de uma forma que violência é só física. Isso é o que se aprendeu. Mas violência não é só essa. Então, assim, a gente precisa orientar as mulheres. Quais são os tipos de violência, para que elas possam saber qual o caminho tomar, sabe? Eu sempre falo que a violência psicológica é a pior das violências, porque é aquela que definha a mulher aos poucos, né? A violência física dói ali na hora, machuca, mas a violência psicológica, ela vai te tornando um lixo, sabe? E para sair daquilo é muito difícil. Então, assim, a mulher precisa ter recurso, precisa ter para onde correr para poder sair da situação de violência. E o poder público tem obrigação com isso. Tem que dar esses passos. Com toda certeza. Emprego, renda e estatística para poder direcionar as políticas, né, vereadora? Terminou nosso tempo, vereadora. A gente tem outros assuntos para falar, mas a gente vai convidá-la novamente para estar presente conosco. E muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui no estúdio novamente participando do Fala Vereador. Eu que agradeço, estou à disposição sempre e estamos juntos. Obrigado a você também que acompanhou o nosso programa. Esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube e são transmitidas no canal 14 da NET. Até a próxima.